vídeo do Mundo na Zona, esse programa aqui no canal do Zona Curva, em que a gente fala sobre política internacional toda semana. Eu sou a Giovana Branco, eu sou mestre em Relações Internacionais e pesquisadora de política externa russa, e hoje eu tô aqui para falar sobre os acontecimentos desses últimos dias que abalaram o sistema internacional. Começando com as eleições presidenciais na Argentina, um tema que a gente já falou outras vezes por aqui, já que a corrida eleitoral lá na Argentina foi realmente bem complicada, bem concorrida e levantou vários temores de renascimento de governos autoritários aqui na América Latina. As eleições lá na Argentina aconteceram nesse último domingo, no dia 19 de novembro, e foram concorridas por dois candidatos muito diferentes entre si. Por um lado, o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, que representava uma ala um pouco mais moderada da política argentina, e por outro lado, o economista ultraliberal Javier Milei, que saiu vitorioso dessas eleições e que vem prometendo grandes abalos sistêmicos, não só na política e na economia argentina, como também nas suas relações com outros países do mundo. Javier Milei venceu as eleições presidenciais na Argentina com aproximadamente 55% dos votos, enquanto o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, recebeu 44%. Ele ganhou com uma margem bem maior do que se era esperado, até porque no primeiro turno quem saiu na frente foi justamente o Sérgio Massa. Algumas pesquisas da Argentina já mostravam que o Milei de fato estava na frente, que tinha mais probabilidade de ganhar, mas a Argentina tem um histórico de não acertar muito nessas pesquisas de boca de urna ou pesquisas eleitorais feitas anteriormente. Então, esses dados não eram necessariamente muito confiáveis até então. Mas o que a gente percebeu é que, de fato, Javier Milei conseguiu uma virada e uma virada ampla em relação ao seu concorrente Sérgio Massa. Essa eleição marca, querendo ou não, uma nova fase da política na Argentina. Mas é preciso dizer que essa não é a primeira aventura ultraliberal que o país experimenta. O candidato, agora realmente, futuro presidente da Argentina, Javier Milei, prometeu coisas bem diferentes do seu oponente. Entre essas propostas estão a dolarização da economia argentina, o que será uma grande dificuldade, tendo em vista que o governo atual da Argentina não tem reservas internacionais suficientes para essa dolarização, sem contar que perder a sua autonomia de política monetária pode causar questões distributivas domésticas, então, o país fica menos apto a fazer alterações em questão de taxa de juros e controle de inflação, o que no caso da Argentina atualmente, em que a inflação já atinge um patamar de 140%, é algo muito preocupante para a população. Uma outra medida que foi prometida durante a sua campanha e que parece que vai ser levada até o final pelo Milei é justamente de extinguir totalmente o Banco Central da Argentina, justamente atrelado a essa proposta anterior. Então, se a Argentina segue uma moeda estrangeira e não tem mais autonomia da sua política monetária, não tem necessidade de um banco central independente no caso da Argentina. E dentre as promessas do Milei também estão a privatização de várias empresas estatais, o que muito provavelmente será realizado de fato, e também essas mudanças em relação a como a Argentina se relaciona com os outros países do mundo, principalmente o Brasil e a China. Essa campanha do Javier Milei foi muito marcada por sentimentos anti-brasileiros e outros sentimentos negativos que também foram muito mobilizados para o voto nas urnas nesse último domingo. Então nós vamos perceber muito provavelmente que a Argentina vai mudar a sua forma de atuação, principalmente em relações bilaterais com esses países que eu mencionei, mas também em relação a outros blocos multilaterais. A Argentina atualmente é um membro muito importante do Mercosul, que, embora não tenha conseguido uma união aduaneira perfeita, o Mercosul foi capaz de criar um ambiente de confiança mútua entre os países.
Lembrando que Brasil e Argentina, durante muitos anos da história, foram muito contrários, tiveram relações de inimizade e de desconfiança entre eles. Então, o Mercosul, de fato, foi muito bem sucedido nessa formação de confiança, mas aparentemente agora isso vai sofrer um abalo. E cabe ao Brasil, nesse momento, ser um ator mais moderado e não responder às possíveis provocações que venham a surgir do governo da Argentina. Por outro lado, a Argentina, nesse ano, decidiu que fará parte dos BRICS. A partir do dia 1º de janeiro, a Argentina, assim como outros países, vão participar dessa expansão do bloco que é formado originalmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Se a gente imaginar que entre os BRICS existem vários parceiros que a Argentina não quer mais ter relação, então não faria muito sentido que isso de fato fosse continuado e que a Argentina de fato entre no bloco. Já saiu uma declaração da possível ministra das Relações Exteriores da Argentina no governo do Milei, dizendo que muito provavelmente a Argentina vai desistir da entrada dos BRICS. O que será muito prejudicial para a Argentina, levando em consideração que os BRICS são não apenas um grupo político, mas sobretudo um grupo econômico. O Banco de Desenvolvimento dos BRICS, em alguns momentos, substitui o FMI, na medida em que financia projetos de infraestrutura que não necessariamente o Fundo Monetário Internacional tem interesse em financiar. Lembrando também que a Argentina está extremamente endividada atualmente com o FMI. Nesse último ano, o governo pagou uma última parcela, mas no ano que vem o Javier Milei já terá a preocupação do pagamento de uma nova parcela da dívida com o FMI. Então, se afastar desses parceiros econômicos tão importantes como o Brasil e a China parece ser realmente um movimento muito arriscado no atual contexto da economia argentina. É óbvio que uma coisa é o governo falar tudo isso e o governo emitir declarações. Aqui o governo mais como presidente, até porque o Congresso não é completamente aliado ao Javier Milei. Então, uma outra dificuldade desse novo governo será justamente de conviver com o Congresso e de fazer com que essas medidas mais radicais sejam aprovadas em um ambiente político em que o peronismo ainda é muito forte. Embora o Sérgio Massa não tenha ganhado as eleições e tenha tentado, inclusive, se afastar um pouco desse peronismo mais tradicional, da Cristina Kirchner e outros políticos importantes da Argentina, ainda assim, essa ideologia do peronismo é extremamente relevante e recorrente na Argentina. E é algo que o Javier Milei terá que conviver nos próximos anos. A posse do Javier Milei vai acontecer no dia 10 de dezembro, então, de fato, ele teria tempo de tentar brecar a entrada dos BRICS e tentar passar outras medidas pelo Congresso ainda esse ano. A gente também tem que imaginar o que essa eleição significa em termos globais, não apenas no caso da política argentina de forma mais específica. O que a gente vê, né, o discurso mobilizado, o tipo de campanha, as propostas radicais do Javier Milei estão muito em conjunto com outras propostas ao redor do mundo e outras eleições que seguiram esse mesmo padrão político de mobilização de ressentimentos, de sentimentos negativos, propostas inovadoras e radicais para problemas extremamente complexos e líderes que se colocam em uma posição mais carismática justamente na tentativa de resolver os problemas que são problemas históricos. A crise na Argentina, por exemplo, é um problema que vem de décadas atrás. Não é realmente uma questão de um governo ou outro governo, mas sim se tornou ao longo do tempo um problema estrutural. O Javier Milei, então, se aproxima muito ao que a gente viu nos Estados Unidos com o Donald Trump, inclusive que vem passando por um momento de retomada também. Eu já comentei em outros vídeos por aqui que o Trump vem aparecendo em várias pesquisas como o principal candidato do Partido Republicano para as eleições presidenciais do ano que vem, o que demonstra que aquelas ideias defendidas por ele na última eleição, ideias extremamente radicais, não estão mortas nos Estados Unidos. E também se parece muito com a eleição do Bolsonaro aqui no Brasil, que também teve essa mesma
imagem, né, de mobilização de sentimentos negativos entre a população, de criação de inimigos em comum, de fortalecimento de ameaças ao país, ameaças muitas vezes inexistentes, mas que ainda assim esses líderes conseguem mobilizar como algo muito real e que conseguem a maioria dos votos justamente nessa tentativa de trazer alguém novo para a política, né? Esses outsiders da política, essas pessoas que estão sempre do lado de fora e que tentam trazer soluções mais simples, porém radicais, a problemas muito complexos. Então, essa eleição do Javier Milei não deixa de ser um ponto de um processo global mais amplo que a gente já vem observando ao longo dos últimos anos, que é justamente o fortalecimento desses governos de direita mais radical ao redor do mundo. Agora a gente vai mudar de assunto e vamos falar sobre a perspectiva de uma guerra robótica ao redor do mundo. Cada vez mais, os drones assassinos controlados por inteligência artificial vão se tornando uma realidade cada vez mais presente em conflitos internacionais. E isso vem preocupando um conjunto de nações que se preocupam, né, e se perguntam sobre os limites da inteligência artificial, da tecnologia de uma forma geral e também quais são os limites morais que a gente pode perseguir nesse momento da humanidade em relação a conflitos armados. Esses drones já foram utilizados em alguns momentos e são basicamente drones que não são tripulados, não tem nenhum tipo de controle humano e eles são, na verdade, controlados por inteligência artificial. Esses softwares, então, além de conseguir perseguir alvos específicos, eles também conseguem tomar a decisão de atirar ou não atirar. Então, em última instância, a tomada de decisão última, né, sobre o assassinato de uma pessoa ou de um grupo específico é tomado por uma máquina sem interferência nenhuma de algum humano, de algum soldado treinado para isso. Isso, de novo, extremamente preocupante, mas ao mesmo tempo uma realidade mais presente nos conflitos atuais. Uma das principais preocupações é que ao longo do tempo, com o desenvolvimento dessa tecnologia, esses drones sejam capazes, inclusive, de escolher sozinho os seus próprios alvos. Então, de novo, não tendo qualquer tipo de interferência ou controle decisório de uma pessoa treinada para tudo isso, mas sim que todo esse processo de escolha, de perseguição e de decisão seja realizado por uma máquina. Essa é uma preocupação extremamente legítima que vem sendo levada por vários países para a ONU, para um fórum de discussão, justamente na tentativa de criar algum tipo de regulação internacional sobre o uso desse tipo de armamento, já que essa tecnologia altera drasticamente a natureza da guerra que a gente conhece atualmente. Embora vários países já estejam propondo algum tipo de regulação para armas autônomas letais, alguns países se mostraram contrários a isso no âmbito da Organização das Nações Unidas. Estados Unidos, Rússia, Austrália e Israel defenderam que, nesse momento, nenhuma regulação seria necessária para esse tipo de armamento. A China, por outro lado, buscou uma regulação que é tão específica que na prática não tem nenhum tipo de poder regulatório, então continua não havendo nenhum tipo de mudança nesse sentido. Isso tudo acontece em meio a um contexto mais amplo, em que vários países já vêm sinalizando a necessidade de controlar empresas que lidam justamente com inteligência artificial. Quais os limites dessas empresas? O que elas podem ou não podem fazer? E aqui a gente está falando principalmente sobre uma empresa que é a OpenAI, que tem sido um dos principais vetores da inteligência artificial no mundo inteiro. Na semana passada, também existiram algumas conversas entre Estados Unidos e China sobre um possível controle do uso da inteligência artificial para escolher ou não utilizar armas nucleares, o que poderia ser também um outro perigo, né, desse tipo de tecnologia, na medida em que poderia ter algum tipo de erro realmente de detecção de uma ameaça ou de construção de uma resposta crível e uma resposta proporcional a algum tipo de conflito ou violência que venha a surgir.
No âmbito da ONU, as nações menores se preocupam muito que esses drones se tornem uma realidade no campo de batalha antes mesmo que algum tipo de regulação seja realizado internacionalmente. Então, a gente já vem percebendo que alguns países têm utilizado drones desse tipo de formas mais pontuais, específicas, mas ainda assim, esses testes vêm ganhando proporções maiores do que esses países menores gostariam. E isso se torna, de novo, muito preocupante na medida em que temos atualmente dois grandes conflitos em que são utilizados muitos drones. Não necessariamente esses drones que eu comentei aqui, que são armas autônomas letais com capacidade de poder decisório sobre atirar ou não, mas que vêm utilizando drones de uma forma geral. Ainda assim, controlados por humanos, mas que vem acontecendo. E eu tô falando de dois conflitos que são o conflito na Ucrânia e o conflito no Oriente Médio. Uma das grandes dúvidas é, será que se esses conflitos se arrastarem no tempo e começarem a demandar mais força política, mais exército ativo, começarem a matar mais soldados, será que esses drones não poderiam ser uma alternativa a esses exércitos? E, de novo, se eles se tornarem, de fato, uma alternativa usável, quais são os limites do uso da inteligência artificial? Apesar de armas autônomas não serem necessariamente um objeto, um elemento novo para a guerra ou para as teorias de guerra, por exemplo, a gente já tem uma série de radares que sozinhos conseguem detectar ameaças e responder com outros mísseis, ou, por exemplo, minas terrestres que também explodem sozinhas na medida em que pessoas pisam nessas minas. Isso já existe há muitos anos, já é utilizado em várias guerras. Ainda assim, o elemento novo que a gente tem tratado agora é justamente de armas que conseguem decidir e que conseguem escolher ou não alvos para matar ou para perseguir. E para finalizar o vídeo de hoje, eu gostaria de falar sobre um bombardeio recente, um ataque que aconteceu a um hospital na faixa de Gaza. Esse ataque matou aproximadamente 12 pessoas e deixou dezenas de feridos em um hospital que foi construído originalmente pelo governo da Indonésia ali na faixa de Gaza. O ministro do Exterior da Indonésia já deu uma declaração condenando esse ataque, dizendo que é uma clara violação ao direito humanitário internacional, que hospitais, no geral, não são bombardeados, isso é proibido pelo direito internacional, e também culpou Israel por esses ataques. Ao que tudo indica, esse ataque aconteceu após a chegada cada vez mais próxima de tanques israelenses nessa região em que fica o hospital. Mas ainda não há uma confirmação se o ataque de fato foi realizado pelo lado israelense ou pelo próprio lado do Hamas, que também continua atuando muito fortemente ali na região da faixa de Gaza. A Indonésia, então, desde esse ataque, vem se mobilizando e condenando muito a guerra, muito mais, inclusive, condenando Israel por essas violações dos direitos humanos e dos direitos da guerra, mas a Indonésia está numa posição muito delicada. Embora tenha a maior população muçulmana do mundo e venha apoiando a causa palestina há muitos anos, a Indonésia não mantém relações diplomáticas com Israel. Então existem limites, inclusive diplomáticos, do quanto que a Indonésia consegue ou não afetar as decisões israelenses, buscar negociações, buscar conversas, inclusive condenar Israel de uma forma efetiva. Então, a gente tem visto agora cada vez mais países ao redor do mundo se mobilizando em relação a esse conflito do Oriente Médio, que cada vez parece se estender ainda mais no tempo, não parece ter um fim muito próximo, não parece ter uma possibilidade de acordo ou mesmo de cessar fogo entre ambos os lados. Então, é necessário cada vez mais o engajamento de países pressionados pelas suas populações em negar esse conflito, em buscar o fim dessa guerra e buscar cada vez mais negociações críveis e duradouras entre ambos os lados. O vídeo de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado desses temas. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o que eu falei aqui, deixem nos comentários. E também, se vocês tiverem sugestões para os vídeos das próximas semanas, comentem aqui também. Muito obrigada e até o vídeo da semana que vem.